Bom, para finalizar então, como eu tinha falado no último vídeo, né? Nós estávamos falando então da migração ou separação. Observem aqui, cada cromátide uma para cada lado, né? E aí os cromossomos estão sendo puxados para polos opostos. Por isso que existe aqui, ó, uma linha imaginária. Isso é uma linha imaginária, porque isso aqui é a região equatorial. Então, os polos opostos da célula, está acontecendo o alongamento da célula. Por que está acontecendo o alongamento? Por quê? Porque os cromossomos estavam assim, cruzadinhos em metáfase, as cromátides unidas por um centrômero. Quando existiu o encurtamento das fibras, olha o que está acontecendo. Estão sendo puxados para polos opostos. A fim de acontecer o quê? Isso aqui é em telófase, a chamada citocinese, certo? Na qual a citocinese é a divisão citoplasmática. Veja, divide-se ao meio, originando duas novas células. E essas novas células, que são chamadas de células filhas, são idênticas à célula mãe. Então, quais são as etapas que ocorrem dentro da telófase? Então, aqui dentro aparece o reaparecimento dos nucléolos, que eles desapareceram em prófase, eles reapareceram em telófase. A reorganização da carioteca. Aqui nós estamos analisando que os centríolos, né, eles estão ali presentes, porém não tem ainda fibras. Eles estão aí olha só que interessante, eu fragmentei. Esse pedaço aqui é essa aqui. Esse pedaço aqui é essa aqui. Então, tudo que tem aqui, 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 aqui. Porém, reaparecendo os nucléolos, reorganizando a carioteca. O cromossomo aqui, ele se encontra, né, descondensado, que eu coloquei para vocês. Os cromossomos estão descondensados. Só tem um centríolo, porque esta célula, bem como essa, para onde elas vão? Para a intérfase, porque elas precisam duplicar cromossomo, duplicar os centríolos para poder novamente voltar em mitose. Tá? Então, sempre que for começar a divisão celular, tem que passar por intérfase. Então, eu coloquei para vocês o fato da citocinese, que é a divisão citoplasmática, ou seja, o estrangulamento da região equatorial da célula. Então, essa linha imaginária, ela vem aparecendo desde a metáfase. Aí ela veio na anáfase e finalizou com a telófase, tá bom? A fim de originar duas células filhas, tá? Além disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da citocinese. Então, veja, existem dois tipos de citocinese, a centrípeta e a centrífuga. A citocinese centrípeta é aquela que ocorre em células animais. Como é que ela vai ocorrer? Ela ocorre de fora para dentro, ou seja, da periferia para o centro. Então, se ela está ocorrendo de fora para dentro, lembra que eu falava para vocês, eu tenho aqui uma célula, ela vai sofrer uma citocinese centrípeta, que é uma célula animal. Então, é de fora para dentro, para originar duas células filhas iguais, tá? Veja, fiz um esqueminha para vocês. Já a citocinese centrífuga, vamos lembrar um pouquinho, lá na máquina de lavar roupa da sua mãe, né, da sua casa. Como que acontece o processo de centrifugação? O processo de centrifugação, quando a roupa está sendo centrifugada, está girando em alta rotação, todas as roupas ficam na extremidade, ficam do lado de fora. Então, nós vamos analisar que a citocinese centrífuga, ela ocorre o oposto da centrípeta, é de dentro para fora, especificamente nas células vegetais. Olha lá, tem parede celular e lá dentro tem a membrana plasmática. Então, é de dentro para fora. Olha lá,
de dentro para fora, na qual estas células vegetais nunca irão se romper, porque elas apresentam a parede celular. Diferentemente de uma célula animal, que vocês vão estudar um pouquinho com a Lilian depois, ela poderá sofrer a chamada hemólise. A hemólise, nós analisamos esse processo nas hemácias. O que seria isso? Porque quando ela é colocada num meio hipertônico, depois tem o meio hipotônico que vocês vão ver, ela incha, ela estufa. Conforme ela incha, ela estufa, ela pode sofrer ruptura. Então, hemólise, lise, ruptura, hemo de hemácia. Aqui nunca vai. Por mais que a célula vegetal absorva água, ela tem o vacúolo, que lá dentro vai ficar uma armazenagem extra de água e não vai sofrer esse rompimento, tá? Então, existe aí essas diferenças entre uma citocinese centrípeta e centrífuga. Na apostila de vocês está explicando. Tem mais algumas coisas, mas o fundamental é saber onde ela ocorre, no qual as duas e como, tá? Aí é perfeito. Então aqui existem 2 pontos que eu quero finalizar com vocês a mitose. Primeiro ponto, variação da quantidade de DNA durante o ciclo celular. Então veja, este gráfico, ele é importante. Na nossa próxima aula eu vou dar mais uma passadinha com vocês nesse gráfico. O que esse gráfico está nos dizendo? A variação na quantidade de DNA durante o ciclo celular da mitose. Então, nós vamos ter esse tipo de gráfico. Ele tem uma estabilidade, aí ele cresce, mais um nível de estabilidade, que é o patamar, ele desce para atingir novamente uma estabilidade. O que nós estamos analisando neste gráfico? Então, vamos lá. Quando a célula entra em intérfase, olha lá, G1, SG2, isso daqui é intérfase, tá? A célula, ela entra normal, bonitinha. Quando ela passa pelo período S, o que acontece, né? Com a célula, não especificamente o cromossomo, ele se duplica. Se o cromossomo duplicou, se o centríolo duplicou, tá subindo, tá aumentando, tá? Aí, olha lá em G2. Em G2 tá mantendo a estabilidade, correto? Mantendo a estabilidade até chegar no fim da mitose. Por que tem uma queda aqui? Tem uma queda porque existe a chamada telófase, na qual existe a separação. Se ocorreu a separação, nós estamos vendo que volta nesse mesmo nível. Então, volta em G1. Então, as células que foram formadas durante a mitose e preferencialmente lá dentro da telófase, que é a última fase, ela retorna em intérfase. Então, o gráfico para a mitose é esse. Patamar, estabilidade, sobe, de novo uma estabilidade, desce. Se for começar de novo uma intérfase, aí vem tudo de novo. Agora, quando nós entrarmos em meiose, vocês vão ver que vai mudar um pouquinho a carinha do gráfico. E, por fim, gente, nós estamos na página 22, tá? Existe a reprodução assexuada, no qual nós temos os tipos de processos assexuados. Primeiro, a divisão binária. Deixa eu subir mais um pouquinho para clarear. A divisão binária, também conhecida como bipartição. É a mais tranquilinha, a mais bonitinha. Vocês estão vendo que aqui aparece organismos unicelulares como bactérias e protozoários, tá? Na qual o material genético, nós duplica o material genético e se divide, formando 2 células filhas idênticas. Brotamento ou gemiparidade é um outro tipo de processo assexuado. Formação, o que acontece então no brotamento? Formação de brotos. Esses brotos se desprendem do corpo do genitor, formando organismos geneticamente idênticos ao original. Quem é o original? É a célula mãe.
Vira a página. Página 23. Na página 23, tá? Esse processo é um processo relativamente comum em organismos multicelulares, como as esponjas, as estrelas do mar e plantas. Leveduras são fungos unicelulares, mas também se reproduzem por brotamento, tá? Nós vamos estudar o ano que vem. No segundo ano a gente estuda toda essa parte e nós vamos falar sobre os fungos, tá? Então o fungo aqui no caso da levedura, tá? O que seria a levedura? É o fermento biológico, tá? O nome científico é Saccharomyces cerevisiae. E aqui nós temos a esporulação. O que é esporulação? Formação de esporos, tá? Então nós vamos analisar que essa esporulação, ela poderá acontecer muito comum nos fungos, mas também nós vamos ver que a formação de esporos também ocorre nas plantas, tá? Lá na botânica. Então, aqui você tem algumas imagens. Aqui na primeira imagem, você tem uma bactéria da espécie Escherichia coli, tá? Ela é observada então e está acontecendo o processo de fissão binária ou bipartição. Divide-se ao meio e origina duas idênticas. Na segunda imagem, você tem um parameço, que é um tipo de um protozoário, também passando por divisão binária, protozoário. No número 3, você tem um fungo da espécie levedura e estão se formando brotos pelo seu corpo, no qual esses brotos se desprendem e aí ele será um novo fungo. Na imagem 4, nós temos uma hidra. Hidra é um quinidário. Vocês vão estudar com o Roberto ano que vem, no segundo ano. A hidra é então um quinidário, um invertebrado, passa por brotamento, formam-se brotos no seu corpo, na qual esse broto se desprende e é um novo quinidário, é uma nova hidra, certo? E por fim, o número 5, nós temos esporos de fungos, tá? Esporos são estruturas assexuadas, né? Estruturas sexuais, né? Assexuadas que entram no processo de reprodução, tá bom? Então, moçada, aí a explicação está aí, né, referente à mitose, e depois vocês vão fazer exercícios. Então, se vocês virarem a página 24, 25 e 26, é o que vocês terão de exercícios. E depois nós entraremos na meiose, tá bom? Abraço.